Olá, o que temos agora na aula 2 são modos verbais e tempos verbais. Às vezes o aluno confunde modo verbal com tempo verbal. Vejam bem, modo verbal. Se formos analisar a palavra modo e procurarmos um sinônimo ou sinônimos, para modo temos jeito, temos forma, temos maneira. E é exatamente isso. É a maneira, é a forma, é o jeito como nós vamos nos expressar. Se você percebe na minha forma de expressão a certeza de que algo aconteceu, de que algo está acontecendo ou de que algo vai acontecer, é porque eu usei o modo indicativo. Então, o modo indicativo é a certeza. Exemplo, eu vou, trabalhamos o dia todo, estudamos ontem, chegaremos mais tarde. Vejam que você percebe na minha fala a certeza. Por isso o modo é o modo indicativo. Já o modo subjuntivo, ele vai externar a incerteza, a hipótese, a dúvida. E ordinariamente teremos palavras que nos remetem a isto. Por exemplo, o advérbio da incerteza, o talvez. Veja, talvez eu vá. Ou seja, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Por isso eu tenho aí o modo subjuntivo. Se trabalhasse mais, você conseguiria. Veja, a ação incerta aqui é trabalhar. Por isso eu tenho aí o modo subjuntivo. Então se resume a isto? Sim, se resume a isto. Indicativo, certeza. Subjuntivo, a incerteza, a hipótese, a dúvida. Temos ainda o modo imperativo. E o que é o imperativo? Olha, eu escrevi aqui no plural imperativos, porque existem dois. Existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. E o que é o imperativo? O imperativo nada mais é do que uma ordem, do que um pedido, do que um conselho. Veja, venha logo. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem positiva para que alguém faça algo. Logo é imperativo afirmativo. Faça parte desse time. Temos aí também uma ordem, um pedido, um conselho, um convite. Por isso estamos diante do modo imperativo. Vejam bem, imperativos, como eu falei, existem dois. Imperativo afirmativo, que usamos para pedir que alguém faça algo, e o imperativo negativo, que é o pedido, ou uma ordem, um conselho, um convite, para que alguém não faça alguma coisa. Então, existem três modos verbais. O indicativo, que externa a certeza, o subjuntivo, que é a incerteza, e os imperativos, que nada mais são do que ordens, do que pedidos. Agora, vejam bem, tempos verbais. Tempos verbais, ordinariamente, temos três tempos verbais. Temos o passado, o presente e o futuro. Só que temos subclassificações. E vejam que no indicativo nós temos uma quantidade maior de subclassificações do que no subjuntivo. Nós vamos analisar uma a uma e vamos perceber alguns detalhes importantíssimos. Vejam bem, ordinariamente você não erra a conjugação no presente do indicativo. E você não erra porque na palavra presente que nós temos, como eu escrevi aí, nada mais é do que uma autodefinição. Então, o presente é o presente, é o agora, neste momento. Ordinariamente, você não erra esta conjugação. Quer ver? Presente do indicativo do verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Veja que o verbo vender, no nome deste verbo, a vogal que aparece antes do R é a vogal E. Por isso, já vimos na aula passada, que o verbo vender é um verbo de segunda conjugação. Eu vou conjugar agora, no presente do indicativo, um verbo de primeira conjugação.
ou seja, a letra que vai aparecer antes do R é a vogal A. Amar, por exemplo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Ordinariamente, como eu falei, você não tem dificuldades nesta conjugação. Agora, temos aspectos semânticos importantes. Não é porque você viu o verbo no presente do indicativo que você pode afirmar que a ação está ocorrendo. Não necessariamente que a ação está ocorrendo, porque o imperativo ele tem outras utilizações que têm extremo valor, sobretudo em provas não tão convencionais, como é o caso da prova Enem. Veja bem que quando eu uso, por exemplo, na estrutura Deus é fiel, o verbo está no presente. Não que ontem Deus não fosse, não que amanhã Deus não será fiel. Veja que eu usei o verbo no presente do indicativo aí para externar uma verdade que eu considero atemporal, uma verdade indiscutível. Quando eu falo a Terra é redonda, não que ontem não fosse, não que amanhã não será. Eu usei aí para externar uma verdade universal. Veja bem, as leis da física, elas exigem verbo no presente do indicativo. Não que ontem não valessem. Eu falo, a água ferve. A água ferve a 100 graus centígrados. Então, o presente ele tem realmente outras utilizações. E utilizações importantíssimas. Por quê? Por conta da carga semântica envolvida. Agora, veja o que temos. Pretérito perfeito. Veja, eu costumo falar, eu acho que isso é extremamente lógico. O que é algo perfeito, hein? Olha, se a coisa é perfeita, ela começa e chega ao fim. Tudo que é perfeito tem começo e tem fim. Então, a partir dessa definição simplória, como eu mandei, realmente você consegue conjugar qualquer verbo no pretérito perfeito. Quer ver? O verbo falar. Eu comecei a falar, eu acabei de falar, eu falei. O verbo vender, eu comecei a vender, eu acabei de vender, eu vendi. O verbo ouvir, eu comecei a ouvir, acabei de ouvir, eu ouvi. Temos um detalhe importantíssimo neste tempo verbal. Na próxima aula eu vou conjugar alguns e vou chamar a sua atenção. Então não há segredo. Veja bem, verbo amar, eu comecei a amar, eu amei. Tu amaste, não temos S na segunda do plural do pretérito perfeito, hein? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes. Olha para onde o S vai. Ele vai para a segunda do plural. Eles amaram. Em eles amaram, nós temos o verbo amar conjugado na terceira pessoa do plural, eles, do pretérito perfeito. Começaram a amar, acabaram de amar. Então temos aí terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Do verbo amar, eles amaram. Do verbo vender, eles venderam. Do verbo ouvir, eles ouviram. Do verbo vir, eles vieram. Do verbo ver, eles viram. Vejam que não há absolutamente nenhuma dificuldade nesta conjugação, porque basta você se lembrar que tudo que é perfeito começa e chega ao fim, ok? Bom, se você entende, compreende a conjugação do pretérito perfeito, você tem uma imensa noção do que é o pretérito imperfeito. Porque se perfeito é algo que começa e chega ao fim, o que é algo imperfeito? Bom, imperfeito começa e não chega ao fim. Não chega ao fim por quê? É ação interrompida. E a partir daí eu também posso conjugar. Veja bem, eu estava comprando, eu fui interrompido, então naquele momento eu comprava, tu compravas, ele comprava. Eu estava vendendo, então eu fui interrompido, naquele momento eu vendia, tu vendias. Eu estava olhando, eu fui interrompido, alguém entrou na minha frente, então eu olhava.
eu estudava, eu via. Veja bem que a nomenclatura pretérito imperfeito, se você fizer um cotejo com a nomenclatura pretérito perfeito, a conjugação é leve. Agora nós temos um probleminha aí. Tanto que eu coloquei com asterisco o pretérito mais que perfeito, até porque esta utilização é rara aqui no Brasil. Raramente nós usamos. Ele vai ficar com asterisco porque vamos analisá-lo isoladamente, junto com dois outros tempos lá do subjuntivo. Agora veja bem, você tem dois futuros aí no indicativo, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Basta você se lembrar que para conjugar futuro do presente de qualquer verbo, basta você dar a primeira pessoa do singular eu, a terminação rei do verbo vender, eu venderei, tu venderás, ele venderá. Do verbo amar, eu amarei, tu amarás. Do verbo ouvir, eu ouvirei. Veja que saber que a primeira do singular tem essa terminação facilita bastante esta conjugação. E o futuro do pretérito? Bom, no futuro do pretérito, a primeira do singular tem a terminação ria. Do verbo falar, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falaríeis, eles falariam. Então é bom que você se lembre disso. Futuro do presente, rei. Futuro do pretérito, ria. Basicamente é isso que nós temos. Então ficou faltando aí realmente a conjugação do pretérito mais que perfeito. Vamos depois analisar isso. Agora vejam que no subjuntivo nós não temos todos esses tempos verbais que acabamos de analisar no indicativo. Se você for analisar, nós não temos aqui formas perfeitas. Não temos o pretérito perfeito e muito menos o pretérito mais que perfeito. E isto, até certo ponto, é lógico. Se o subjuntivo é o modo da incerteza, nada aí deve ser perfeito. Temos apenas 3 tempos verbais. O presente do subjuntivo. Não há também nenhuma dificuldade nesta conjugação. Desde que você se lembre que para conjugar qualquer verbo no presente do subjuntivo, basta que você use à frente deste verbo o advérbio da incerteza, que é talvez. Veja só, o verbo andar, talvez eu ande, talvez tu andes, talvez ele ande, talvez nós andemos, talvez vós andeis, talvez eles andem. O verbo vender, talvez eu venda, talvez tu vendas, talvez ele venda, talvez nós vendamos, talvez vós vendais e talvez eles vendam. O verbo ouvir, talvez eu ouça, talvez tu ouças, talvez ele ouça, talvez nós ouçamos, talvez vós ouçais, talvez eles ouçam. Vamos analisar na próxima aula um detalhe importantíssimo que ocorre no presente do subjuntivo. Um detalhe que ocorre com aquela vogal que determina a qual conjugação o verbo pertence. Na próxima aula, eu vou mandar isso anotado para você. E esse detalhe vai ser importantíssimo. É o detalhe que garante a você a conjugação de qualquer verbo no presente do subjuntivo. Bom, o que nós temos ainda no subjuntivo é o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. Vejam, temos aí 2 asteriscos. Temos um asterisco lá no indicativo, que é exatamente o pretérito mais que perfeito, e 2 asteriscos aí, um no pretérito imperfeito e no futuro do subjuntivo. Vejam bem esta observação. Esses 3 tempos verbais quais? O pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, eles serão retirados da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. E eu fiz referência a ela agora há pouco. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Terceira pessoa, eles ou elas. Pretérito perfeito, ação começada e concluída.
na próxima aula, eu vou passar para vocês, para que didaticamente fique mais fácil esta compreensão, alguns apelidos. Por exemplo, o pretérito mais que perfeito, nós vamos chamá-lo apenas de mais. Então, apelido do pretérito mais perfeito, ele é o mais. O pretérito imperfeito do subjuntivo, nós vamos chamá-lo de I/S, ou seja, imperfeito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo nós chamaremos de F/S. Então, eu vou trazer isso para você anotado na próxima aula. Quando eu falar um mais, você já sabe que eu me refiro ao pretérito mais que perfeito. Quando eu falar I/S, você já sabe que é uma referência ao pretérito imperfeito do subjuntivo. E quando eu citar F/S, eu estou me referindo ao futuro do subjuntivo. Esses três tempos verbais, quais? O mais, o I/S e o F/S, serão retirados da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Ou seja, para você a partir de agora, 3, 4 P's. Até a próxima aula. Bons estudos para você.